Bom, galera, hoje é dia 5/9/2017. Estamos aqui em mais uma reunião do Conselho, se eu não me engano, é a terceira, em que a gente oficializou a ideia do Conselho para a gente bater papo todo mês e tal. E hoje eu estou aqui com a Bruna, com o Marcelo e com o Jair em Minas, a Bruna aqui no Rio, e o Hudson está lá em São Paulo. Eu não sei exatamente aonde, o Hudson, está onde? Estou aqui em Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo. Beleza, Sorocaba. Então é isso, tô aí na fita aí, o Cordeiro falou que estava chegando, tem a Bárbara, tem aí quem mais que estava para chegar aí? A Carla, a Andréia, tem muita gente aí e a gente vai começar. Então aqui hoje, o Hudson participou da última reunião e eu convidei o Marcelo e o Jair e a Bruna para esse nosso papo. A ideia do papo aqui é uma atualização das reflexões, das coisas que estão acontecendo, que estão rolando e tal. E é um bate-papo sobre as últimas reflexões, os últimos pensamentos, coisas que estão acontecendo e tal. E eu estava pensando aqui nesse nosso encontro, quer dizer, começar falando isso. Primeiro, a novidade é que hoje eu mandei o livro Administração 3.0, a última revisão para a editora. Tá? O livro está muito bacana. Ele, na verdade, ele é o que tem gente, por exemplo, você pega aqui, por exemplo, o nosso amigo Harari, ele fez o livro Sapiens, e logo em seguida ele lançou um livro chamado Homo Deus. Então você vê que o livro dele, o segundo livro, é muito em cima do primeiro. Não deu tempo para ele ter novidade. Aí o segundo livro é assim, vendeu pra caramba, a editora pressionou, e aí ele então faz um livro meio que assim, forçando a barra. Tem outro livro também que eu acho que está nessa linha, é o livro do Ilha do Conhecimento, do Glaser. Ele fez um livro espetacular chamado Criação Imperfeita. Aí ele foi, lançou Ilha do Conhecimento. Também é um livro que não acrescenta nada ao primeiro. Então fica assim, o cara queima o filme em função desse processo. E eu, quando fiz o meu livro de 2006, e eu acho legal, depois eu vou falar um pouco sobre questões aí, eu tinha essa pergunta. E aí tem todo um debate que eu tenho feito, que é a discussão de você sair do debate por assunto e você trabalhar por problema. Então desde que eu entrei para essa brincadeira aí de internet, em 2006, quando eu fiz o primeiro livro, com o Marcos, eu entrei na questão que é, o que é o digital? Né? Quais são as causas e as consequências do digital e qual é a melhor forma para as organizações, como é que as organizações deveriam lidar com o digital, né, gastando o menos possível, com o melhor resultado possível. E eu então fiz o livro de 2006, demorei 7 anos para atualizar, fiz o livro Gestão 3.0 em 2013, em que eu atualizei a resposta à mesma pergunta. A pergunta não mudou, a mesma resposta. E aí depois demorou mais um período, né? E aí então aí eu fiz toda uma experiência com a metodologia que eu tinha criado na prefeitura e tal, e depois de 4 anos eu estou lançando então o terceiro livro, que é a resposta à mesma pergunta. Então, se vocês me perguntarem o que é esse livro que eu estou lançando, ele é um livro que demorou de 2006 para 2017, 11 anos para ser escrito. Tem uma historinha que eu gostei muito, ouvindo uma palestra do
Tapscott, que é um pensador canadense, ele falou do Mark Twain. E aí ele dizendo que o Mark Twain mandou uma carta para uma pessoa, e essa pessoa disse o seguinte, e ele disse para essa pessoa, olha, você vai me desculpar, mas essa carta ficou meio longa, porque eu não tive tempo para fazer ela mais curta. E eu acho que é exatamente isso que é o trabalho da escrita, de produção de conhecimento, de criação de conhecimento. É você realmente, quanto mais você trabalha em cima do tema, mais enxuto fica o troço e mais sintético fica a coisa e talvez mais profundo. Então esse terceiro livro, eu acho que ele fecha, eu não vou dizer que é uma trilogia, porque para mim é o mesmo livro escrito melhorado, que responde a pergunta, e essa pergunta então tem uma resposta em que eu consigo falar de filosofia, falar de teoria depois de uma metodologia. Então eu acho que eu fecho um ciclo, que foi uma tentativa de entender esse processo do digital e apresentar sugestões. E aí, galera, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o que acontece quando você se propõe a fazer esse tipo de estudo. E eu estava pensando muito isso essa semana, tenho pensado muito sobre isso. E o Jair esteve aqui em casa com o Marcelo, a gente conversou isso essa semana também. O que acontece? O que acontece normalmente quando você trabalha no mercado? O mercado diz o seguinte, o cliente sempre tem razão. E aí uma vez eu estava ouvindo uma palestra de psicologia e o cara falou assim, no caso do psicólogo, do terapeuta, o cliente não tem razão, né? Ele não tem razão, porque na verdade ele vai lá procurar razão. Então ele chega com a série de fantasias, neuroses, pensamentos e tal, e o terapeuta vai provocar ele para ele repensar aquilo que ele pensava antes, né? Então ele não tem razão, ele chega sem a razão. E quando eu comecei a estudar o digital, eu comecei a perceber que o mercado tem, hoje, de maneira geral, uma lógica que o mercado tinha uma lógica que era uma lógica do tipo incremental. Eu trabalho num cenário incremental, hoje até escrevi um artigo sobre isso, eu vivo no mundo incremental, eu domino o mercado, eu controlo o mercado, eu sei quem são os meus concorrentes, eu sei quem são os meus clientes, eu sei para onde o mundo está indo, eu tenho uma empresa que eu peguei do meu avô, o meu pai pegou do meu avô, eu peguei do meu pai, e eu vou passar essa empresa para os meus filhos, e os meus filhos vão passar para os meus netos. Então, de maneira geral, a gente vive na micro-história. A gente não vive fora da micro-história. E eu ainda diria mais, a gente vive na hiper-micro-história. Preocupado com a série que a gente está vendo, com a novela, com o futebol, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, com a família, com os amigos, né? Com a namorada, com o namorado e com tudo que rola. E a gente está nesse dia a dia preocupado, etc, etc, etc. E a gente vive aí, vive intoxicado de cotidiano. E o que acontece? A gente está vivendo, e essa foi a minha percepção, nós estamos vivendo uma mudança macro-histórica, que é a chegada de novas mídias. E o pior, mídias quando chegam, se a gente discutiu isso em sala de aula com a Bruna, o Hudson já está careca de ouvir isso, o Marcelo também, o Jair talvez um pouco também, que está acompanhando. Quando a gente chega e vai perceber que a gente, quando chegam novas mídias, a sociedade ela entra em processo de mudança radical. E as pessoas não conseguem entender isso, porque é um movimento de mudança macro-histórica, atípico, raro,
difícil de compreender, né? E aí todas as organizações estão vivendo na hipermicrohistória ou na microhistória, no máximo, né? E as mudanças que vão acontecendo eles não conseguem entender. E o esforço que eu fiz esses 11 anos, digamos assim, de produção de livro, foi que eu cheguei à conclusão que existe uma mentalidade que está atrelada a essa era civilizacional, e essa mentalidade você não consegue mudar essa mentalidade. Essa mentalidade é uma mentalidade que está presa a essa era civilizacional. Bom, isso tudo a gente já conversou, isso tudo a gente já trabalhou. Eu cheguei já mais recentemente, né, numa discussão que eu já tinha feito um pouco, que a gente vive pêndulos cognitivos na sociedade, ou pêndulo civilizacional é o nome que eu estou dando. Quando você quando você aumenta a população, você não tem mídia para descentralizar, você tende a centralizar. Então a gente foi para a centralização no século passado. E quando você tem mídia descentralizadora, você entra num ciclo, num macrociclo descentralizador, que aí, na verdade, você passa a ter uma reintermediação do processo. Eu até fiz um vídeo, um podcast essa semana, falando sobre a reintermediação 3.0, que é você poder trabalhar com movimentos mais sofisticados. E, a partir daí, eu, de alguma forma, com a entrega desse livro, eu estou fechando um ciclo, um longo ciclo, em que eu estou entregando uma espécie assim, ó, a minha resposta para essa pergunta que eu me fiz há 11 anos atrás é mais ou menos essa. É isso que eu sugiro que as organizações façam por causa disso, disso, disso. Então é como se eu tivesse... É aquela situação, a matemática tem um pouco isso. A matemática tem alguns problemas que as pessoas pegam aquele problema para tentar resolver. E ficam anos tentando resolver o problema, né? E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu peguei o problema, passei 11 anos para dar uma resposta e cheguei com as conclusões nesse livro. Então eu estou fechando um ciclo. E hoje eu tive iniciando um processo, e ainda não é, porque vai depender de patrocinador, vai depender do que vai rolar, mas eu tive conversando hoje, fiz a primeira reunião, e amanhã eu vou fazer a segunda, que eu estou querendo agora encontrar um setor para poder trabalhar, porque eu percebi que as organizações individualmente, como pessoa jurídica, elas dificilmente vão conseguir me contratar para fazer essa metodologia que eu apostei. Não acho que vai acontecer. E aí, então, eu estou começando a apontar a ideia de trabalhar com setores. Então, eu tenho alguns setores que eu tenho trabalhado já há algum tempo, que é o pessoal de imobiliária, o pessoal de RH e o pessoal de educação. Então, eu estou aí conversando com essas três áreas e o pessoal de cidade também. Conversando com essas três áreas e vendo aonde que eu poderia me encaixar nessas coisas. E uma das questões que eu fui à cidade hoje, nessa área de educação, seria trabalhar em cima de uma nova pergunta. A nova pergunta que eu imagino que eu poderia trabalhar na educação, que é uma pergunta importante, é como nós vamos lidar com a atual complexidade demográfica, já com a chegada da nova mídia. Então eu peguei lá do Ronaldo Mota, que é o reitor da Estácio, que fez o prefácio do meu livro Educação 3.0, e ele falou uma frase numa entrevista que inovação na educação é qualidade na quantidade e quantidade na qualidade. Então a pergunta que eu acho que eu poderia me dedicar na área de educação, essa me parece estar clara para mim, e aí seria um novo ciclo de debate e de discussão e de produção de conteúdo, de áudio, de vídeo e tudo, seria esse. Como é que a gente garante qualidade na quantidade? E aí trabalhar isso como um projeto de país, um projeto para países
de terceiro mundo. Porque as pessoas têm, aí tem todo um debate sobre educação, que as pessoas consideram a qualidade, a mentalidade que a gente tem, define a qualidade. Então a gente acha que qualidade é pouco aluno em sala de aula e professor bem formado. Só que essa conta não fecha. Como é que a gente pode ter quantidade na qualidade? Esse estudo pegaria alunos de todas as idades ou só o pessoal que já passaria por uma escola inicial e a gente pegaria depois? É outra pergunta, um subproduto disso, né? Como é que seria o desenvolvimento dessas plataformas? Quais são as experiências no Brasil que funcionam nessa linha? A experiência no mundo, etc. Então aí eu fiquei a fim de tocar esse projeto, estive conversando. Vamos ver, esse projeto não é um projeto. É um projeto tão grande quanto o outro, né? Então eu comecei a discutir esse assunto hoje, fiz uma primeira conversa, amanhã eu vou ter a segunda. Bom, essa é a introdução aí, para a gente começar a falar, e a partir daí a gente pode começar a levantar questões e comentários e tal. Eu passo a bola para vocês. Como foi o Jair e o Marcelo chegaram antes, vocês podem ligar o microfone e comentar alguma coisa, perguntar, dizer o que vocês acham dessa primeira chegada aí. Marcelo, Jair. Marcelo. Fala alto aí que eu estou te ouvindo baixo. Está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Vou aumentar aqui meu som. Fala. Não, primeiro eu gostaria de dar um alô no pessoal todo aí, que eu estou chegando hoje, né? Quem for ver a gravação, ouvir a gravação depois, né? Vai saber que a gente está participando aí pela primeira vez. É uma honra estar aqui, né? Participando desse grupo. E um prazer estar aí trocando ideia com todo mundo aí. Então, esse tema de cima da educação me interessa muito, porque eu particularmente, de 2015 para cá, eu andei fazendo muito curso online, e cursos muito bons, assim, e todos eles voltados para resolver problemas, né? Não estão mais em torno de assuntos. Eu tenho reparado um movimento grande aí, muita gente colocando curso na rua aí. Essa é a minha impressão. Eu acho que já está rolando alguma coisa, mas não sei se está no nível assim do que pode ser a curadoria digital. Enfim, a princípio é isso. Legal. Jair. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Um prazer, um privilégio. Professor, olha só. Ontem, talvez você não saiba, eu sou advogado. Eu sei que você é advogado. E aí aconteceu o seguinte, estávamos conversando eu e o Marcelo sobre, não, por favor, não entrando em política, por gentileza, né? Mas falando sobre a descentralização que o Bolsonaro, ele queria terminar com a prova da ordem. Aí, em conversa com o Marcelo, chegou à conclusão que seria uma descentralização total, certo? O cara chegar lá, fazer um curso, esses cursos online, né? Falar assim, ó, eu sou especialista em processo penal. E chegar lá e defender a pessoa, sem precisar de qualquer instituição, isso apenas ter um conhecimento. É descentralização total mesmo. Entendi. Beleza, eu vou botar aqui e depois eu vou comentar sobre isso. Hudson, fala você. Hudson.
Tem que ligar o microfone. Hudson. Fala você então, Bruna. Oi, estão me ouvindo? Tamo. Oi, Ti, tudo bem? É a primeira vez também que eu tô aqui. Enfim, agradecer o convite do Nepô. Enfim, eu tô entrando aí, eu não sei como é que vai ser. Eu comentei com o Nepô que eu tô com a vida muito agitada, eu tenho muito interesse, mas eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir estar aqui. Eu ainda estou entendendo como é que é a lógica de funcionamento de vocês, se é uma vez por mês, ou eu não sei ainda a periodicidade. Mas podendo, eu vou estar e aí eu vou entendendo aí como é que funciona esse encontro, esse conselho, né, que se chama de conselho, enfim, realmente tateando aqui. Mas eu achei muito interessante essa questão que eu esqueci o nome dele, Jair. Esse rapaz que falou. Jair, foi o Jair? Não, o Jair foi o primeiro, né? Não, Marcelo e depois o Jair. Ah, então tá. Desculpa. Então, essa questão que o Jair levantou da institucionalização e da descentralização, né? Se eu bem entendi. Não sei se é bem institucionalização, mas isso é uma questão que me toca muito, porque né, assim, o Nepô o tempo todo fala muito, e a gente percebe isso no mundo de hoje, dessa descentralização cada vez mais forte, né, em todas as instituições e todas as áreas. E ao mesmo tempo, eu também me pergunto se não precisa de algum... É uma questão para mim, assim, se a gente não... Vejo isso como sendo uma coisa colocada como sempre muito bom, que eu acho que de fato, tem muitas coisas boas, mas eu fico um pouco, não sei, cuidadosa ou temerosa de se esse pêndulo, né, que você está chamando, né, de mais para essa direção, se isso também não tem consequências, assim, às vezes, né, se a gente não precisa de algumas instituições, às vezes, entendeu? Aí, enfim, compartilhando uma questão que eu já tenho trazido comigo há um tempinho. Eu acho que o Cordeiro chegando aqui. Quando o pessoal chega depois, deixa eu botar ele aqui dentro. Beleza. Hudson, quer falar? Hudson. O Cordeiro está chegando. Mas olha só. Bruna. E aí depois eu comento a história do Jair. Olha só. Vamos colocar da seguinte maneira. Eu tenho dito que é o seguinte: a administração é eterna. Organizações sempre vão existir. Em nenhum momento eu imagino uma sociedade sem organizações. Em nenhum momento eu imagino a sociedade sem um modelo administrativo. Modelo administrativo significa coordenação de pessoas e processos para estabelecer um ambiente de confiança para que as pessoas possam estabelecer as trocas. Então, não é esse projeto, quando a gente começa a falar desse mundo 3.0, é muito diferente do que as pessoas levam como ideia de anarquia. Anarquia é a ideia de você não ter nenhuma organização, cada um por si, né, e todos por todos. Então, a primeira ideia, quando você tem uma passagem de um ambiente cognitivo específico, baseado em determinadas linguagens, em determinada mídia, e você passa para um outro ambiente, você tem a impressão, e aí a gente pode fazer uma comparação que é bastante prática,
E é isso que eu escrevi, Bruna. Isso aí tem uma discussão muito legal, que eu fiz um vídeo essa semana, que eu chamei de Reintermediação 3.0, que é a seguinte: nós não estamos indo para um ambiente desintermediado. Eu começo o vídeo falando isso. Eu começo... Eu estou chamando o Antônio aqui, ele não está conseguindo... Ele está aqui, eu não estou conseguindo botar ele para dentro do grupo. Então, oi Antônio. Opa, boa noite. Boa noite, estou aqui no meio da história, valeu. Valeu. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando com a ideia da reintermediação. Então a gente vê isso claramente quando a gente está falando e comparando uma cooperativa de táxi com o Uber. O Uber é uma organização. O Uber tem um modelo de administração. O Uber tem um controle de processos e de pessoas mais sofisticado que uma cooperativa de táxi. Então, não é um processo de finalizar a organização, de terminar com o modelo de administração. É uma outra forma de se administrar, uma outra forma de controlar pessoas e processos. O modelo atual é um modelo que você tem um intermediador muito rígido, um intermediador que já não dá mais conta do recado. É o intermediador que trabalha nas linguagens oral e escrita. Quando você trabalha com a linguagem oral e escrita, você tem um problema de processamento. Porque você recebe uma informação oral e escrita, você tem que processar. Você precisa de um gerente, você precisa de um chefe, você precisa de um coordenador para tomar a decisão. Então, o que acontece quando a gente analisa o processo histórico do ser humano, ou macro-histórico? Que linguagens vêm para a sociedade em função do aumento demográfico que exige uma nova solução para a nova complexidade. Então essa é a regra geral das revoluções de mídia da história. Elas aparecem na sociedade para resolver um problema de complexidade. Está alinhado com isso. Eu estava até ouvindo um vídeo falando sobre a chegada da oralidade, a chegada da escrita. Volta e meia aparece população, né? Aparece ali quando surge a necessidade da escrita. Eu estava ouvindo há 5.300 anos, né, em que o cara começa a tentar a escrever numa argila, exatamente no momento que ele começa a escrever. Por quê? Porque ele empresta dois carneiros para um, o outro precisa dizer que ele emprestou 2 carneiros, então eles vão escrever isso na argila. E conforme vai aumentando o tamanho daquela aldeia, cada vez vai aparecendo mais gente, mais assinaturas, e aquilo vai desenvolvendo a escrita. Então começa na necessidade, né, da demanda do ser humano. E aí a gente entra num ciclo de reintermediação. É uma reintermediação. Quando a gente entra nessa reintermediação, eu às vezes tenho alguns alunos que já dei aula, tem um perfil de aluno que é aquele aluno cético, completamente cético. Aí você começa a dizer, olha, tem isso de bom e tal, mas também tem esse problema. Eu me lembro claramente numa aula que aconteceu isso na prefeitura, o cara falou, o que tem esse problema? Ah, não. Então se a gente vai ter esse problema, é melhor ficar do jeito que está, porque por problema, a gente continua com esse problema que a gente tem. Só que o problema que você tem no Uber é um problema muito mais... a sofisticação que você tem de controle das pessoas que trabalham e frequentam o Uber, você tem muito mais capacidade de controlar essas pessoas, de definir quem tem mérito, quem não tem, quem está vacilando, quem não está, né? De aproximar cliente do fornecedor, de evitar que um cara numa cooperativa de táxi esteja na Avenida Brasil e fechar uma corrida para o Leblon e você ficar esperando do Leblon para a Avenida Brasil
gasto de gasolina, tempo perdido e tudo, você vai pegar as pessoas que estão em torno ali. Então é tanta melhoria dessa reintermediação, porque ela responde ao problema da complexidade com menor custo e melhor benefício. Por causa disso, ela ganha escala. Então, quando o Jair fala dessa questão da ordem, né, eu tenho escrito muito sobre isso, que é o seguinte, isso é uma novidade que a gente não conversou. Eu estou trabalhando, aplicando essa discussão sobre educação, e estou fazendo uma relação que é a seguinte, eu tenho o pêndulo civilizacional, eu já falei isso, e esse pêndulo civilizacional tem dois momentos, o momento da centralização e o momento da descentralização. Quando eu estou iniciando uma era cognitiva, chegando uma mídia descentralizadora como agora, eu tenho um processo de descentralização. E a partir daí eu começo um movimento de descentralização, de inovação, de mudança de forma, né? Eu começo a refazer os modelos administrativos, os modelos sociais, eu começo a repensar uma série de coisas, aparecem surtos filosóficos, surtos teóricos, surtos artísticos, surtos empreendedores, revoluções industriais, você entra numa renascença, que eu acho que a gente está vivendo isso agora, né? Se você observar bem, nós estamos iniciando um processo de renascença. Você vê isso na escrita, você vê isso na fotografia, você vê isso nos vídeos, você vê isso na música, você vê em todos os lugares. Cada vez tem mais gente produzindo, cada vez tem mais gente consumindo, tem gente que... Aquela música, inclusive, que... deixa eu me lembrar qual é o conjunto, vocês vão lembrar. Aquela música que o cara falava assim, a gente faz disco, mas a gente não pode gravar, a gente não sei o que, mas não pode nos publicar, a gente somos inútil. A gente deixou de ser inútil, porque a gente tem vídeo, vai gravar, a gente tem blog, vai blogar, né? A gente tem não sei o que, a gente vai publicar, e a gente começa então um processo de renascença. Porque essa música lembra bem esse processo, porque aquele filtro que existia impedia que uma série de novos personagens aparecessem. Então isso eu estou dizendo então que quando você inicia o pêndulo de descentralização, você então entra nesse processo inovador. E na educação você sai e você então entra no que eu chamo de educação por problema. E aí um conjunto de pensadores do mundo que discutiam a necessidade da educação por problema, há um renascimento desses pensadores, há uma revisitação desses pensadores. Não é que é uma novidade o debate sobre educação por problema. Da mesma maneira que o pessoal depois da Idade Média, que o pessoal chama de renascença, eles renasceram os gregos. E a gente agora vai renascer o pessoal dos gregos e vai renascer os pós-Idade Média. A gente vai revisitar esse pessoal, né? Então, uma das questões que vai ser revisitada é essa educação por problema. O que acontece na sequência? O pêndulo, você vai dominando essa nova mídia cria um surto demográfico, você vai tendo aumento de complexidade e você então vai tendendo para a centralização de novo. E a partir daí você volta com o debate da educação por autoridade. Você então passa a ter autoridades que começam a definir como as coisas funcionam. A gente até já começa a perceber, de certa forma, um microciclo de centralização, quando o Instagram deixa os robôs dominarem o Instagram, quando o Google começa a definir uma série de regras que não tem nada a ver, quando o YouTube começa a definir regras sem pedir licença para ninguém. Eu também fiz um vídeo sobre isso, né, dizendo que isso aí tudo começa um microciclo de centralização. E quando você vive movimentos, o pêndulo vai para a descentralização, para a centralização, aí você volta com educação por autoridade. Então essa coisa da ordem, da OAB, que tem a ver com ordem dos advogados, sindicatos, corretores de imóveis, garçons,
trocadores, bilheteiros de cinema, caixas de banco, todos esses intermediadores que eram necessários para carimbar e garantir a confiança do processo que a gente tinha no passado, eles começam a ficar obsoletos. E aí você tem a necessidade de modificar o processo. Você tem necessidade de reintermediar. E a reintermediação é um processo mais sofisticado. Mas não quer dizer que ele não existe. O exemplo típico é a chegada do fim da Idade Média. Então você vê, o Papa, de alguma forma, existiu o rei que tinha o sangue azul e ele passava, o herdeiro dele era diretamente, passava de pai para filho. Então você não escolhia o rei. Depois você tinha os nobres que eram escolhidos pelo rei. Então você não tinha a possibilidade de escolher os nobres. Né? Não tinha, os nobres eram escolhidos pelo rei, o rei era escolhido no sangue azul e quem coroava o rei era o Papa. Quando a gente reintermediou, e criou a República, a gente passou a escolher o rei, passou a escolher os nobres. Os nobres viraram os políticos de hoje. Né? Eram pessoas que tinham algum tipo de poder na sociedade e agora são os políticos que de 4 em 4 anos vai se refazendo. Né? E a igreja não tem mais o peso que ela tinha. Então houve uma reintermediação. Conforme a gente foi aumentando a complexidade, a reintermediação, que foi ok para aquela situação depois da Idade Média, quando a gente tinha 1 bilhão, já não é mais ok para um mundo de 7 bilhões. E aí a gente então tem a crise de representação. Por quê? Porque ficaram obsoletos os modelos, que funcionaram numa época e não funcionaram mais na outra. Então eu acho que essa questão da ordem tem esse problema. Aí a questão que se coloca é o seguinte, tudo bem, mas como é que eu defino num ambiente de curadoria desse novo modelo essas coisas? Quer dizer, então a gente começa a dizer, como é que o médico pode começar a praticar a medicina? Não vai ter mais faculdade de medicina? Não vai ter um conselho de médicos para regulamentar isso? Né? Não vai ter um conselho de advogados para poder definir quem é advogado e quem não é? Não vai ter um conselho de arquitetos? Não vai ter faculdade de arquitetura? Como é que as coisas vão se dar? Né? Então, eu acho que mudanças são necessárias. Essa questão da ordem, por exemplo, ter a prova da ordem, é uma coisa radical, porque você vê que nem o médico faz exame de conselho. O médico foi formado, vai fazer a residência e ele é médico. E se ele não quiser fazer residência, depois de 6 anos, ele é médico. Ele não precisa passar por uma prova de conselho. E essa prova de conselho é uma radicalização corporativa de uma organização. Quer dizer, ela nem representa uma coisa que, digamos assim, se os médicos tivessem uma prova, você até entende, mas o advogado tem a prova, porque o advogado, se o cara tiver um erro jurídico, ele vai prejudicar o cliente, mas não vai matar o cliente, diferente de um médico, né? E aí você vai ver, o advogado tem 6 anos, o médico tem 6 anos, e a faculdade de direito, se eu não me engano, não sei se são 4 ou são 5. O Jair sabe, depois ele diz. Então, eu acho que isso é uma coisa que tende realmente a ser questionada. Não tem nada a ver. Né? E eu acho que essas questões, aí vem uma coisa legal, Jair, que é a seguinte. Existe uma coisa que é o espírito da descentralização. Não é só uma questão prática, é uma questão de espírito. Da mesma maneira que aconteceu lá no final da Idade Média, as pessoas começaram a questionar a igreja, começaram a questionar os reis. É um espírito que aparece na sociedade, que esse espírito aparece. Eu tenho, vocês conhecem, né? Pelo menos a maior parte conhece, eu sou fotógrafo amador e saio por aí no fim de semana fotografando, né? E eu acompanho esse movimento de fotografia no mundo e vejo tudo. Cara, a gente está vivendo uma renascença.
Você anda pela lagoa de manhã, anda de tarde, anda de noite, está sempre alguém fotografando. É uma garça que está ali que o cara está fotografando, é o cara do remo, é uma coisa interessante. Então todo mundo está fotografando, todo mundo está colocando, todo mundo está comentando, todo mundo está vendo o outro fotografar, todo mundo está aprendendo um com os outros, e aquilo vai criando uma interação. Quer dizer, você começa a ver que você está fotografando, você fala, pô, mas esse cara está fazendo um negócio que eu não sei fazer, por que ele está fazendo isso? Qual é a ferramenta que ele usa? Aí ele pergunta, aí ele passa a usar também, e tal, babá, babá. E de repente você começa a ver um movimento. Isso não é só na fotografia, isso é na música, isso é nas pinturas, isso é na escultura, em tudo que você possa ter de coisa, é uma interação o tempo todo, que foi mais ou menos o que aconteceu no final da Idade Média. E isso vai criando um espírito do tempo. Um espírito do tempo em que as pessoas começam a se questionar sobre qualquer. As pessoas começam a se questionar sobre qualquer movimento que ele acha que é um absurdo. Então a gente hoje, por exemplo, a gente vê hoje no Brasil, as pessoas estão questionando o BNDES, nunca questionaram o BNDES, estão questionando se a Petrobras tem que ser do Estado ou privatizada, coisa também que era um negócio. As pessoas estão questionando o próprio Supremo Tribunal Federal, se as pessoas têm que continuar o tempo todo, para a vida toda, Supremo. Nunca se questionou isso. Né? Está se questionando uma série de leis que nunca se questionou antes. Tudo é debate, tudo é discussão. Quer dizer, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a mídia. Tem a ver com a possibilidade que as pessoas têm não só de se informar, como informar, como trocar, como ter grupos, como reduzir a distância entre as pessoas, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook. Então tudo isso cria um espírito do tempo. Então eu acho que dentro desse espírito do tempo, que é um movimento do pêndulo em direção à descentralização, a gente vai caminhar para essas mudanças. E eu acho que essa questão da ordem faz parte desse espírito do tempo. Vamos começar de novo a rodar. O Hudson está por aí? O Hudson. Não sei se ele está com problema de microfone. Antônio, está chegando, já vai falando. Vai esquentando o tamborim aí. Boa noite. Duas coisas sobre essa questão da autoridade na educação, que eu entendo cada vez mais como um processo de aprendizagem em processo, como fazer, o learning by doing, fazendo, aprendendo. É uma experiência que eu estou vivenciando agora, nessa semana passada, que eu sistematizei uma informação e eu estava preocupado como eu ia emitir certificado, já que eu sou uma pessoa física e, em tese, não poderia emitir um certificado, E, na verdade, não era essa a preocupação que a pessoa lá do governo de Goiás estava tendo ao usar esse curso aberto que eu montei. Ela apenas queria saber se eu fazia isso e se ela podia usar. E ela começou a usar esse material disponível na internet como pré-requisito para as pessoas de lá irem fazer o curso presencial. Ou seja, eu entreguei para a necessidade dela algum valor. Talvez economia de processo, de tempo, enfim. E eu estava preocupado com o certificado, que deixou de ser um problema. E uma outra situação, uma segunda questão, é sobre esse aprendizado também. Pela internet, eu ouvi falar uma coisa que eu não sabia o que era, e eu aprendi, interagindo e acompanhando discussões, que é o tal do globalismo. Algumas pessoas podem achar que isso é teoria da conspiração, mas era um termo que para mim soava sinônimo e eu vi que era bem diferente do que eu imaginava. É um processo completamente distribuído em rede, Entendi. Tem uma coisa, vou agora comentar cada coisa. Tem uma coisa, Antônio e pessoal, que eu fiz um podcast hoje, que é uma discussão sobre como é que o ser humano caminha. E isso é uma discussão que eu acho muito interessante,
porque o ser humano, a gente tem a ideia, a gente está muito assim intoxicado com a ideia de que a sociedade ela funciona a partir de lideranças. Então tem grandes lideranças que tomam grandes decisões. Isso tem a ver com um pouco essa educação por autoridade. A gente criou essa ideia de educação por autoridade e a gente tem essa fantasia de que a gente vai trabalhar dessa maneira. E você vai ver que quando você vai analisar, isso é uma coisa que eu demorei muito tempo, era uma intuição que eu tinha e aquilo me incomodava, e agora que eu estou conseguindo amadurecer essa discussão. Era uma coisa que me incomodava muito, porque olha só o que acontece. Olha só como é que você é intoxicado e você tem que... E eu sempre digo que todo o meu processo de aprendizado é muito mais um processo de desaprendizado. As coisas novas que vêm a mim são poucas. O que eu faço, o meu trabalho principal nesses últimos anos, não é aprender coisas novas, é desaprender as coisas velhas. Por incrível que pareça. Porque o mais difícil não é aprender coisas novas, é você reaprender e repensar o que você pensa. Então uma coisa que me incomodava muito é a seguinte: eu posso falar isso, qualquer coisa, sobre qualquer assunto, mas eu vou pensar isso, eu vou falar sobre isso, mas isso não é o estado da arte sobre aquele assunto. Então, se não é o estado da arte sobre aquele assunto, existe um especialista sobre aquele assunto que sabe mais do que eu. E eu não teria o direito de falar, porque se vier esse cara e vier me dar um esporro, eu vou ter um problema, porque eu estou falando um troço que de repente eu não tenho autoridade para falar. É tipicamente o aprendizado por autoridade. Então tem pessoas que para você poder falar determinada coisa, você tem que bater na porta dela, ajoelhar, pedir licença, e a pessoa vai te dar a bênção, então a partir daí você pode falar. Que é o conceito do doutorado. O doutorado é isso, né? O cara diz assim, ó, você vai fazer a graduação, você não pode falar muita coisa, você vai fazer um mestrado, você vai fazer uma dissertação para mostrar que você domina as técnicas da academia para produzir um texto, mas você não vai ter que falar nenhuma novidade, e só depois, quando você fizer um doutorado, aí sim você pode trazer uma coisa nova. Então a ideia do conhecimento por autoridade é a ideia de um conhecimento de montanha. Existem os gurus das montanhas e você então vai subindo, vai encontrando esses gurus e esses gurus vão te dando uma cordinha e você é dependente do guru para poder falar. Então isso era uma coisa que me incomodava muito. Porque, eu posso falar isso? Eu não posso falar isso? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, sabe? E todo mundo pensa assim. Como é que eu resolvi isso na minha cabeça? Resolvi isso na minha cabeça da seguinte maneira. Eu comecei a perceber que a produção do conhecimento não é uma montanha. A produção do conhecimento, ela se dá por problema, ainda mais agora. Então, ela se dá por problema, e o que acontece aí? Eu tenho um problema e eu tenho pessoas que são os meus clientes desse problema. Então, eu tenho um estágio de problema e solução melhor possível. Então, no momento que eu tenho uma reflexão, no momento que eu tenho uma consolidação de determinada coisa, ou que eu tenho determinado tipo de sacação, independente se existe o estado da arte desse debate, independente se tem uma pessoa que já falou sobre isso de uma maneira muito melhor,
ou se de repente até tem uma coisa muito melhor, o meu estágio de solução daquele problema atual é este, naquela comunidade. É a melhor forma possível para aquelas pessoas. Eu estou ajudando aquelas pessoas da melhor forma possível. Ah, mas existe uma forma melhor? Existe, mas eu não tenho aquela forma melhor. Eu não achei aquela forma melhor. Eu não cheguei no livro que esse cara está trazendo aquela informação. Né? Então, naquele momento, eu tenho o que eu chamo de certeza provisória. Aí você vai para um outro tipo de filosofia, em que você não precisa mais se referenciar a uma autoridade. A autoridade não é mais a pessoa que você precisa pedir a bênção. Você vai pedir a bênção para aquela pessoa que você está ajudando a resolver o problema. Para você fazer isso, se você entra num dogmatismo nesse processo do problema, dogmatismo é um problema geral, em qualquer situação. Você tem que entrar na questão da certeza provisória. Então, várias coisas que eu pensei sozinho, a partir do problema que eu tive, porque eu fui subindo, e isso é uma coisa muito legal, galera, que é a seguinte: quando você vai entrando fundo num problema, realmente você vai fundo num problema, é como se você tivesse é como se o mundo tivesse uma espécie assim de fonte, em que todos os problemas nascem na mesma fonte, que são as questões mais prementes do ser humano. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, como é viver melhor, e as coisas, qual é o sentido da vida, como é que eu sou feliz, essas coisas que são, digamos, o problema mãe do processo. Você sempre vai acabar de alguma forma ali. Né? Então, quando você começa a cavucar um problema, quando você começa a ir no problema, uma série de coisas que outras pessoas já pensaram vem aparecendo. E você tem intuições. Você tem intuições. Você tem situações em que você diz, cara, pô, e isso, e aquilo, etc. E aí você continua estudando. Aí daqui a pouco você vê que um filósofo pensou coisas como você pensou, mas aprofundou de uma outra maneira. Aí você descobre que uma outra pessoa falou aquilo que você já estava sentindo. Mas aquele momento que você vai ler esse cara, naquele momento que você faz um encontro com esse cara, é completamente diferente de você estar sem uma referência interna, sem perceber que aquilo é uma coisa útil e aonde você vai encaixar aquilo no problema que você tem. Então, eu posso falar o que eu quiser falar, eu posso dizer o que eu quiser dizer, eu posso fazer a especulação que eu quiser especular, porque eu estou focado num problema e eu estou tentando resolver da melhor maneira possível. Que é uma coisa completamente diferente desse processo por autoridade. Então eu crio dentro da sociedade uma visão completamente diferente. É de ver que tem milhares e milhares e milhares de pessoas e grupos e microcomunidades com seus respectivos problemas, tentando resolver da melhor maneira possível, e que cada uma dessas pessoas são autoridades daquele problema específico para aquela comunidade específica. Então lá no interior da África tem um cara que está resolvendo um problema da água dele, que é o suprassumo para aquela comunidade. E todo mundo vai imitar ele porque é a melhor situação. E ele é o estado da arte daquele negócio? Não, ele não é o estado da arte. Mas para aquelas pessoas, naquele momento aquele cara está ajudando. Entendeu? E você não pode tirar a validade daquela pessoa. E obviamente que você também não pode dizer, bom, isso aqui é o estado da arte, e não existe uma melhor forma de resolver esse problema porque eu já cheguei a essa melhor forma. Também não pode ser. Ele vai dizer, por falta de capacidade de conhecer uma outra solução, essa é a melhor solução possível, até que venha uma melhor. Tem que ser um processo aberto. Essa é uma discussão bacana. Vamos lá para Minas. Jair, fala aí. Jair. Eu concordo, você tem razão, eu concordo com o senhor. E só para constar aqui, direito aos 5 anos. São 5 anos para viver o resto da vida em termos de prazo, né? Mas tudo bem. E eu concordo, o senhor tem razão. Agora eu estou vendo de uma outra forma. Eu acho que você tem razão no que o senhor está dizendo realmente.
Acho que eu fui ter um pouquinho radical, né? Mas, enfim. Marcelo? Então, eu tenho notado, como você falou, né, pô, essa questão da pessoa poder estar falando, né, porque ela está mergulhada no problema e está, de certa forma, resolvendo, né, situações. Eu tenho notado muito isso, o crescimento desse aspecto aí. Legal. Acho que isso está rolando muito. Né? Bruna, fala você. Eu não sei se eu tenho muito o que falar, na verdade. Eu concordo com muita coisa, mas eu, enfim, insisto na minha questão, que é minha. Como você falou da questão da especular, que a gente está ali para especular. E, enfim, eu falo de um lugar e de um percurso que eu tenho que é muito atrelado a uma certa, assim, um certo apreço pela questão de uma figura que se destaque, que seja de alguma forma uma liderança, mas não no sentido autoritário, né? Assim, no sentido de usar o social, né? Então, assim, todos estudos de antropologia que fala de várias, né, épocas e circunstâncias de organizações humanas, seja da mais primitiva, entre mil, né, que essa palavra é muito ruim, até as nossas, né, que são mais complexificadas, não dão nenhum juízo de valor nisso, mas que tem essa questão de uma certa organização em torno de alguma figura simbólica, né? Não uma figura real, concreta. Então, isso, assim, eu bebi muitos anos dessa fonte, então eu tenho uma certa dificuldade de descartar exatamente. Eu acho que a gente está vivendo uma formação enorme, assim, como você mesmo aponta, tem uma revolução, assim, extraordinária, né? Equivalente a essas outras, né, da história da humanidade, de mudança da Idade Média para a Idade Moderna, enfim, é realmente um tempo, por isso que eu acho que tem sido tão difícil de viver, né? De muita mudança e que é difícil até da gente se situar e de mapear, entender as coisas, né? Mas eu tenho, assim, uma certa... Eu não consigo... Eu vejo muito isso, essa coisa da descentralização, e eu concordo que muitas coisas são boas, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida, assim, se isso é realmente dispensável, né? Assim, alguma organização humana que não passe de alguma forma com uma figura simbólica, né, no jogo aí social, que seja de alguma figura de fora organiza, entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas assim, quando você diz que a gente sai de pendular, né, o movimento, a gente vai da centralização para descentralização para depois descentralizar de novo. Isso, para mim, só mostra que realmente, não sei se a gente vive totalmente sem essa autoridade, né, no sentido, sem juízo de valor, né, sem ser uma coisa autoritária, no sentido de uma figura que organiza aí o laço, né, o laço social, enfim. Se isso é tão, assim, né, pra gente, enquanto comunidade, né, enquanto pessoas que convivem, entendeu? Então, eu não sei, eu permaneço aí com essa pulguinha atrás da orelha, mas acho que isso vai ser uma questão da vida, não vai ser respondido
agora, se é para ser respondido. Eu acho que isso é uma questão que vai tem a ver com o meu percurso e de onde eu vim, enfim. Mas eu acompanho isso tudo, né, essas mudanças com muita abertura. Eu acho que a gente está, enfim, tendo muitas coisas boas, né? Assim, mas eu tenho um pouco de dificuldade de só apostar no bom. Às vezes eu fico um pouco de dar um medinho. Será que vai dar certo mesmo? Essa coisa tão desregulada, né? O regulado de uma... É o que você falou, assim, não é anarquia, né? Não é desregulação. É só uma mudança na forma de gerir as coisas, né? Então é a questão do feedback, né? De nós mesmos, de autogestão, da gente mesmo se regular socialmente. Enfim, eu acho que isso é interessantíssimo. E é isso, eu não tenho muito o que... É só, assim, externar a minha questão aí, que eu acho que vai continuar em aberto. Tem uma coisa aí que eu acho legal que você está falando, que eu acho que é um debate interessante, que é o seguinte. E aí entra num outro conceito, que eu também trabalhei agora, recentemente, rediscutir essa questão, que é um outro podcast que eu trabalhei agora, que é a discussão que eu fiz uma junção do espiral com o pêndulo. Então, o que é o espiral? A figura do espiral é uma figura que começa num determinado início e você vai evoluindo para cima, né? E ele vai se modificando e vai passando por curvas parecidas, mas a curva nunca é igual porque ele está em outro patamar. Então eu acho que essa figura do espiral é muito interessante. Então, por exemplo, esse discurso que você está fazendo, provavelmente, e ainda tem gente que traz essa discussão, provavelmente quando começaram os republicanos a defender a ideia da república, muita gente dizia que não via a sociedade sem um rei, porque o rei tinha uma série de vantagens. Dava uma segurança, o rei era um cara e que tinha uma coisa bacana, né? Porque ele era um cara que tinha uma formação, uma preparação desde criança para ser rei, ele tinha uma educação, né? Na época ninguém tinha, ele tinha os tutores, ele fazia cursos de língua, né? Ele era preparado para aquelas burocracias todas. Tem até aquele filme da Rainha Elizabeth, ela passa por todo um processo de formação, etc, etc. Então era uma pessoa que se preparava para ser rei. E muita gente, quando começou a ideia da república, falou, pô, não vai dar certo. Essa galera escolher um rei, escolher um primeiro-ministro, porque, pô, esses analfabetos, aí tanto que não começa, o analfabeto não vota, o escravo não vota, e não sei mais o que, bababá, bababá. E a coisa veio caminhando, né? Então, eu acho que o que eu diria para você é o seguinte: se você analisar, por exemplo, o que a gente pode olhar já, que já existe de futuro, que a gente olha e vê, né? Então você vê o seguinte: a liderança, de repente, dentro do Uber, uma liderança dentro do YouTube, e aí tem vários problemas de algoritmos aí, os algoritmos ainda são muito primitivos na forma de destacar pessoas, estão muito ainda intoxicados do modelo passado, né? Mas quando você começa a ver, você vê o seguinte: existe uma coisa que eu chamei de liderança contextual, que no fundo é a passagem do rei dos nobres para o primeiro-ministro ou o presidente e os parlamentares, é a saída de uma liderança mais fixa, determinada por questões religiosas, questões sanguíneas, para uma liderança mais meritocrática, que de tempos em tempos ela tem que fazer algum tipo de esforço
para continuar sendo uma autoridade naquele lugar. Então, se você vê o movimento que houve da passagem da Idade Média para a República, da monarquia absoluta e do feudalismo para a República, foi uma passagem de uma liderança mais consolidada, uma liderança imposta, de certa forma, não meritocrática ou menos meritocrática, para uma liderança mais meritocrática. Né? Por quê? Porque você precisava, em função da complexidade, e aí tem um livro que é muito legal do Thomas Paine, que ele fala sobre por que o rei ficou obsoleto. Ele fala isso, porque a gente, de repente, o filho dele é um mala, a gente tem uma opção de problema que a gente tem que resolver, e a gente não pode ficar esperando o rei resolver os problemas, porque, pô, a gente tem problemas, a gente quer uma vida melhor. Então, a passagem de uma liderança imposta para uma liderança contextual. A liderança contextual que a gente tinha até então, e eu estou falando isso na política, né, a gente tem essa liderança contextual que são os primeiros ministros, os presidentes e os parlamentares. Nos Estados Unidos você tem uma radicalização disso, que você tem o promotor é eleito, o xerife é eleito, tem uma série de... o procurador é eleito, tem uma série de autoridades que também são contextuais. Né? Então a gente continua na mesma batida. A gente, quando vai para o Uber, a gente dá estrelinha, a gente está criando um motorista contextual. Ele não é... O motorista de táxi, ele conseguiu uma licença, uma autonomia para poder dirigir o táxi, e no momento que ele conseguiu, seja porque ele era amigo do prefeito, seja porque ele comprou, etc. tal, meio que virou um funcionário público da prefeitura. Então ele vai fazer o que com a autonomia? Ele vai alugar autonomia para uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Ele recebeu a autonomia dele, mas ele aluga autonomia para alguém. Se o carro dele não tiver em condições, ele não perde autonomia. Se ele dirigir bêbado, ele não perde autonomia. Né? Então ele passou a ser uma espécie de rei. Né? E que aí você caiu a taxa de meritocracia. Por quê? Porque ele passou a ser uma liderança não mais vigiada pela sociedade. Então ele deixou de ser uma liderança, ele consolidou a liderança dele não pelo mérito. Ele consolidou a liderança dele por imposição de alguma coisa na sociedade que foi estabelecida, em que a sociedade perdeu o controle daquela pessoa. O mérito, a taxa meritocrática caiu. Quando você tem a queda da taxa meritocrática, o que acontece? A sociedade vai tendo líderes, ela vai tendo autoridades que não são autoridades, que essa é a grande crise de representação que a gente tem hoje, porque a gente tem uma crise que as autoridades não são líderes. É isso que eu acho que é legal a gente discutir. Bruna, as autoridades perderam a liderança. Elas não são líderes meritocráticas. Elas são autoridades por imposição. É o professor que fez num concurso cheio de armações, ele passa a ser o professor da universidade. Né? É o juiz que foi escolhido para o STF, que ele não é mais um representante da sociedade, ele está de costas para a sociedade. É um político que foi escolhido e que ele fica de costas para a sociedade. Ou seja, ele é uma autoridade, mas ele não é uma autoridade, ele não é uma liderança legítima. E é essa crise que a gente está passando. As autoridades deixaram de ser lideranças legítimas. E aí esse mundo digital, ele vem restituir, ele vem recriar as lideranças. Então não é que não vai ter liderança, mas as lideranças vão ser contextuais. Então quando você coloca um vídeo no YouTube e você passa a ser, teoricamente, né, porque os algoritmos estão cheios de problemas, né, mas é mais meritocrático do que
era antes, mas ainda não é meritocrático do jeito que deveria ser, mas você consegue ter um surgimento de um Porta dos Fundos. Você consegue ter o surgimento de uma série de youtubers que não teriam condições de ir para a televisão. Primeiro, porque eram poucos canais, e depois porque o cara ia dizer, não, mas isso aí não tem nada a ver com nossa filosofia, isso não tem a ver com a política da casa, isso não tem a ver com o que a gente está pensando em termos isso não tem a ver, a população não vai gostar do que você está falando, a gente aqui não admite palavrão, né? Então ela ia ter todo um critério estético, um critério de ideologia, em que um conjunto de pessoas não ia ter oportunidade de ter o seu espaço. Então, não é que não vai ter. Por que a gente está aqui reunido? Porque vocês reconhecem em mim uma liderança contextual. Eu venho para o Nepô, eu estou aqui na terça-feira à noite, perdendo meu tempo. Podia estar vendo uma série do Netflix, podia estar jantando com alguém, podia estar namorando, podia estar passeando, podia estar indo ao cinema, mas estou aqui com o Nepô. Por quê? Porque vocês reconhecem o mérito do que eu estou dizendo. Vocês não estão ganhando certificado, eu também aqui não estou ganhando nada do ponto de vista financeiro, mas estou ganhando, né, de estar debatendo com as pessoas, provocando coisas, etc. Tal. Isso faz parte do meu processo de aprendizado e faz parte do processo de aprendizado. É voluntário. Então, esse movimento de lideranças por adesão, lideranças por motivação, lideranças pelo exemplo, lideranças pelo que tem realmente de interessante, lideranças pelo que agrega, né? E não o certificado, e não a prova da ordem, e não o critério de estar comendo, sei lá, fulano, ou comendo ciclano, ou porque está fazendo algum jogo, ou porque conhece fulano, porque é primo de não sei quem, porque foi indicado por não sei quem, isso tende a diminuir. Por quê? Porque isso tem um custo para a sociedade. E uma sociedade complexa, como a gente tem hoje, cheia de problemas para resolver, precisa de dinamismo. Então, quando a gente está vivendo uma sociedade com esses problemas todos, mas as pessoas estão presas, sem mídia para poder trocar, sem poder se informar, sem poder ter o seu espaço, as pessoas aceitam uma série de coisas que quando você tem mídias, etc., então você não aceita mais. Hudson, não falou nada, não sei se você está aí ainda, não sei se o microfone quebrou. Tem aqui uma mensagem aqui, deixa eu ver. Não. Então não sei. Sumiu do mundo. Cordeiro, fala você. Bom, essa questão que eu acho que foi a Bruna que falou no início, da necessidade de ter a liderança, eu acho que é um pouco a questão do incômodo, né? Porque estou falando muito pela minha experiência, pelo meu lugar de fala mesmo, pela minha experiência. Porque o aprendizado, eu, na verdade, saí de uma área que eu estava já há muitos anos. Eu sou formado em comunicação social, né? Especialização em tecnologia, em informação, educação e tal. Mas eu estou há 2 anos na área de gestão. Só que eu estava na área de comunicação, mas há anos eu vinha prospectando coisas ligadas à inovação, a novas tecnologias, enfim. Então, na verdade, quando eu saio fisicamente, eu só tomo coragem de fazer esse corrimento. Mas, assim, de cabeça, né, já tinha saído há muitos anos. E eu acho que assim, estar desacomodado, você meio que se pergunta, poxa, mas eu tenho autoridade para falar de determinados assuntos em tão pouco tempo? Mas é isso que você acabou de falar. Na verdade, essa questão é relativa. Porque é o valor que você entrega ali. É o problema que você resolve
naquele momento, que você facilita naquele momento. E então, assim, mas fica até pela formação tradicional, você fica meio que se perguntando mesmo, né? Se tem condição de apontar determinada solução. Aí, às vezes, o que eu achava que não tinha valor, eu comprovei na prática que tinha, que foi o tempo que eu disponibilizei para reunir e sistematizar um volume grande de informação pelo conhecimento que eu já tinha adquirido e que acabou sendo útil. Então, acho que é uma coisa interessante de refletir. Se encaixa nessa discussão aí. Legal. Marcelo, Jair, quer complementar alguma coisa? Pô, o que eu percebo, então, até a questão que a Bruna levantou, é até uma pergunta, né? Essa autoridade, esse líder, não poderia vir dos resultados positivos ao resolver problemas específicos? Eu percebo que o que vai mudar é a forma de definir quem é a autoridade, né? Através do coletivo, né? Da colaboração coletiva, sempre buscando o mérito aí. Então, se eu estou com um problema aqui e preciso podar uma árvore no meu quintal, eu consigo em pouco tempo encontrar alguém que vai estar me resolvendo esse problema. Essa pessoa pode virar uma autoridade, sim, né? Na mídia, né? Olha, Marcelo, tem uma coisa que eu acho legal nisso, e eu reflito, é o seguinte: as pessoas que fazem conhecimento por assunto, se você é uma pessoa que está envolvida num problema, por exemplo, eu costumo fazer cursos de filosofia, história da arte, estou sempre estudando. Curso sobre a China, eu baixo do YouTube, vou caminhar e estou estudando. Então tem pessoas que o cara é especialista em história da arte antiga. Então o cara não tem um problema. Então ele é como se fosse uma enciclopédia. Ele tem ali, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, etc. E tal, babá. Então aquilo ali, num determinado momento, me interessa. Então naquele momento ele passa a ser uma autoridade para mim que me interessa, não é só por problema. Aí esse cara não é válido? Não, ele é válido. Mas esse cara, ele fez uma síntese e ele me economizou, ele leu, 40 livros sobre história da arte e fez uma síntese em um vídeo, em 2 horas ele fez uma síntese de uma coisa que ele leu 40 livros. Então, de alguma forma, ele me economizou para ter uma noção, não estou dizendo que eu estou sabendo muito, mas para o problema que eu tenho, hoje até estava falando com a minha filha, eu falei, olha, hoje eu estava ouvindo um vídeo sobre escrita, e eu vinha dizendo que a escrita tinha chegado na sociedade há 8.000 anos, 6.000 anos. Aí o cara tacou lá 5.300 anos. Né? Ele tacou lá 5.300 anos. Então, na verdade, 5.300 anos. Mais os 2.000 anos dá 7.300. Né? Então, para o meu problema, que é ajudar as pessoas a entender essa revolução digital, se foi há 5.000 anos, se foi há 6.000, ou há 7, ou há 8, ou há 9, ou não é um negócio fundamental. Claro que quanto mais preciso eu for, melhor. Mas mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 7, tá bom. Não é uma coisa fundamental. Porque eu tenho um problema, eu tenho que levar para as pessoas, para um professor entender que é uma mudança profunda, que a escola vai mudar. O cara não está pensando isso. Então eu estou ali ajudando o cara a pensar. Então, aquele cara vai ser importante para mim. Eu vou buscar aquele conhecimento e vou trazer. Né? Mas eu tenho capacidade de... eu acho, minha opinião,
Eu só consigo ter capacidade de ir num negócio de 2 horas e pescar ali 2, 3 coisas que me interessam e aquilo provocar alguma coisa, porque eu tenho um problema. Eu tenho a liberdade. O estudo por problema te dá uma liberdade, te dá uma autonomia que o estudo por assunto não dá. Porque o estudo por assunto tem sempre alguém que conhece mais que você. Você vai depender de alguém. Então não é necessariamente, e é isso que eu queria te falar, Marcelo, não é necessariamente o fato de o cara ter por problema ou por assunto que o cara vai ser autoridade, que ele vai ocupar o papel da liderança. Ele vai ser liderança a partir do momento que ele agrega alguma coisa, aí sim, nesse momento agora, a partir do momento que ele agrega alguma coisa, para você avançar nas tuas questões. Então ele, naquele momento, ele vai ser útil durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou 1 semana, ou 6 meses, ou a vida toda. Você pode ter pessoas que você pode passar, sei lá, um poeta que você gosta e você possa passar a vida toda lendo aquele poeta. Entendeu? E aquele cara é um cara que vai marcar a tua vida, né? E que você todo final de semana vai ler um pouco aquilo, porque é uma coisa que te faz bem. Ou um guru, ou um livro religioso, sei lá. Você vai ter ali, aquilo passa a ser uma referência para você. Então, não é necessariamente porque o cara vai ter problema ou não. Então, essas lideranças contextuais, a grande mudança que existe hoje, na minha opinião, é que a gente está criando, tem a possibilidade hoje, em todas as áreas da sociedade, de ter líderes mais meritocráticos. E líderes que não vão se impor tanto, como era antigamente, por um determinado tipo de regra, imposição, que no fundo está naquela discussão que o Jair colocou, da questão da OAB. Ou seja, o advogado só pode ser advogado se passar na prova da OAB pelos critérios da OAB. E aí eu já disse isso para outras vezes. Quer dizer, a pessoa é especialista num tipo de advocacia, sei lá, direito internacional, e ela não estudou para a prova da OAB, que o direito internacional é pouca coisa. Então, para que ela precisa fazer a prova da OAB se ela vai ser especialista? O problema dela é direito internacional. Quem é a OAB para dizer que ela não é especialista? Quem tem que dizer que ela é especialista ou não é o cliente dela. E aí vem a história do problema. O problema, o cara passa a ser autoridade de um determinado problema quando ele é validado pelo seu cliente. Não é mais por uma pessoa que está no alto da montanha. Jair, fala. Não estou te ouvindo. Jair, não entrou o microfone. Concordo, pessoal, concordo. Deu para dar uma clareada aqui muito melhor. É aquilo que você está falando também, é o valor, né? A pessoa dá valor, né? E vai dar valor para o cliente, né? É isso aí. Bruna, fala você. Não sei, eu estou em outra discussão, porque, assim, é até bom a gente estar, enfim, identificando aí se eu não estou atuando muito a discussão, porque, na verdade, quando eu falei sobre a questão da liderança, por exemplo, assim, me ocorre o caso de criança e pais, né? Criança nasce e as primeiras figuras de referência dela na vida são os pais. Então isso está colocado, né? Tipo, você não vai deixar de existir, entendeu? Então, assim, quando eu penso no social
é referido a isso, assim, de até que ponto a gente consegue abrir mão disso, entendeu? De alguma referência na vida. E assim, eu sou uma pessoa que sou extremamente eu sou formada em psicologia, fiz mestrado em psicanálise, trabalhei muito pouco tempo e depois trabalhei 10 anos no mercado editorial e hoje em dia estou estudando marketing. Então, assim, eu não tenho muita questão com essa coisa de... Assim, óbvio que se autorizar é sempre, né, por conta própria, assim, é sempre uma coisa delicada, assim. Eu volta e meia, enfim, me pergunto, gente, será que eu sou uma farsa? Porque quem são meus pares, entendeu? Eu migrei de tantas áreas e embora para mim tudo tenha muito coerência, as coisas estejam de alguma forma conectadas, mas assim, a discussão assim, o ponto que para mim é questão é muito mais estrutural do que pontual da discussão de agora, assim, né, assim, é bem isso, assim, é uma discussão mais simbólica mesmo, de como é que a gente se organiza socialmente, entendeu? E assim, a gente ir para a família, para mim, é muito sinônimo que é o social, entendeu? Porque o primeiro social do ser humano é a família, né? Então, as nossas primeiras relações são família. Então, é possível a gente ver daqui a alguns anos crianças sendo criadas sozinhas, sem adultos, entendeu? Então, essa é a minha questão, mas assim, eu acho que isso está muito fora do que é o foco aí do conselho, então acho que não... Mas eu venho atrapalhar a discussão e enriquecer, porque acho que eu estou num outro assim, me interessa essa coisa do digital e da contemporaneidade, mas eu acho que as minhas questões são outras, assim, acho que vocês estão mais focados no mundo hoje e eu estou focada em outra, assim, meu olhar está indo em outra direção. Eu estou interessada no mundo hoje, mas eu acho que eu estou na discussão em sei lá, em outra direção, eu acho. Olhando para trás um pouco, né? Eu estou olhando para frente, eu estou olhando também para trás, entendeu? E aí, assim, eu não sei se isso é interessante para o grupo, porque eu acho que vocês estão muito afinados aí nessa da discussão do mundo contemporâneo enfim, é isso. Não sei até que ponto que vai ser produtivo. Não, eu acho que essa questão que você está colocando... Não muita discussão, entendeu? Essa questão que você está colocando é fundamental, porque é uma discussão realmente que a gente fala de curadoria, que fala que a gente está indo para o mundo dos insetos, mas a gente nasce de pai e mãe. Quer dizer, então, até que ponto essa questão não vai ser né, quer dizer, é uma discussão, eu acho, pelo menos eu fico pensando, né? Eu acho que é uma discussão procedente. Não tem assim uma discussão, a gente aqui não tem uma coisa assim prática, nem o objetivo é fechar questões, ou não tem assim uma linha de raciocínio. Eu acho que quanto mais as pessoas questionarem, no fundo eu acho que assim, o grande barato é isso mesmo. Para mim, quando eu venho aqui para o conselho discutir, é exatamente ser questionado. Que é isso que faz a gente parar para pensar e caminhar, né? Assim, eu me lembro que todas as coisas que eu melhorei muito a minha maneira de pensar foram pessoas que questionaram questões, trouxeram questões novas. É isso que eu tenho. O objetivo é esse. Ao contrário, eu acho que você está super afinado. Você pode não se sentir bem de querer discutir isso. Aí tudo bem. Mas achar que a gente não quer discutir porque você está trazendo questões que ninguém está trazendo, eu acho que é o contrário. Quanto mais pessoas vierem com visões diferentes, mais vai oxigenar as pessoas. Eu penso assim, né? Eu até tenho um grupo de poesia que eu participei durante um período, eu fiz uns livros de poesia. Quando o grupo começou a dizer, não, dentro do seu trabalho está ótimo, ou seja, a pessoa deixou de opinar a partir daquilo que ela estava percebendo, eu saí do grupo. Porque realmente, para mim, o que interessa
que interessava estar ali era ser questionado, né, no que eu estava fazendo, como as pessoas se sentiam aquilo que eu estava trazendo. E realmente ser uma coisa sincera. Então acho que isso é coisa fundamental. Eu acho que é bem o que eu espero mesmo. Essas questões que você trouxe é bem o que eu espero. Eu gosto de pensar. Então está alinhado. Pelo menos com as coisas que eu imagino. Né? Seria a ideia de a gente vir aqui para discutir coisas e todo mundo concordar. Então não precisa vir. Não teria necessidade de a gente conversar. Né? Seria exatamente não precisar estar junto. Bom, vamos começar aí para fechar. Cordeiro, o que ficou de mais importante para você? Eu acho que, não sei se foi a fala anterior, que acho que é Jair, Isso. que ele complementou que viria então eu acho que ele, na verdade, é meio que um efeito meio de marcha ré, né? Engenharia reversa. Porque quando a autoridade passa a surgir da resolução do problema, é bem interessante, né? Porque você inverte, né? Quando que você sair, como você falou, quando você sair do assunto, conteúdo, que é aquele detentor que você sempre vai estar em desvantagem, se você chegou a menos tempo do que o outro, mas esse detentor do conteúdo que pode ser melhor do que você, necessariamente não é uma pessoa que resolve melhor problemas do que a outra pessoa. Então acho que é por aí. Então eu vejo muito nessa discussão da inovação, que eu estou me aprofundando, essa questão dos métodos, enfim, por mais que haja uma limitação dentro do desenho organizacional, que é o que você vem apontando, se consegue só avançar na questão incremental, mas ela vai muito nessa direção. Ela pretende responder desafios, ou seja, problemas. O assunto, com certeza, o assunto que vai aparecer vai ser de uma autoridade muito acima, né, do que aquela pessoa que vai estar ali tentando facilitar o processo. Eu acho que o caminho é por aí. Tem uma coisa legal, Cordeiro, quando eu fiz um trabalho lá na Petrobras, que a gente focou no problema. A ideia era classificar as redes que existiam na Petrobras. Então a gente tinha um problema muito específico. E a gente, de vez em quando, aparecia um autor que alguém falava, mas ele não vinha como autoridade, ele vinha meio que pincelar para dar um colorido num negócio que a gente estava construindo junto. Então essa ideia das autoridades, que a gente está muito intoxicado disso, entendeu? Porque a gente só vai conseguir se abandonar, só vai conseguir ter liberdade para produzir conhecimento no momento que a gente abraçar os problemas. Aí a gente pode trazer um autor e pode até falar daquele autor de um jeito que não necessariamente é o melhor, mas para aquele momento funcionou e acabou. Ninguém vai questionar isso, tá entendendo? É essa que eu acho que é a coisa. Desde que aquilo não cause um sofrimento maior para as pessoas, que aquilo ajude as pessoas e que um determinado patamar de problema que a pessoa tinha, você conseguiu reduzir o sofrimento da pessoa, ok. Está funcional, está funcionando, tá entendendo? A própria comunidade que está ali tentando a melhor solução vai validar aquilo, independente de quem está longe. E eu acho que é essa grande mudança, essa coisa da autoridade por problema. Essa que é a grande mudança. Porque um conjunto enorme de pessoas que deveriam ter muito mais valorização porque fazem isso, não são valorizadas na sociedade. E um conjunto de pessoas que são hoje párias da sociedade, verdadeiros párias, tiram uma onda de autoridade e que não contribuem nada para ninguém. O cara está ali impedindo que as coisas aconteçam porque ele é a autoridade do assunto. Marcelo e Jair, o que ficou de mais importante para vocês? Primeiro, eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade. Eu acho que o papo
perfeito, tudo assim, o caminho que a gente está seguindo mesmo. Eu só queria dizer uma coisa sobre para a Bruna, que eu acho que o assunto dela foi muito pertinente. Discordo em algumas coisas, mas eu também entendo, porque são coisas que vêm de crença. Quando ela diz de família, eu também tenho o maior carinho pela minha família. Tenho meu pai, perdi minha mãe há pouco tempo, mas assim, não perco o senso de família. Mas o que eu vejo que pela família, pelo senso de proteção, tá? Aquele senso de proteção familiar, às vezes, como se diz, vai... não é atrapalhar, entendeu? Mas assim, aquela proteção o medo de não fazer isso, não fazer aquilo, entendeu? E isso leva você, talvez, a você se limitar. Enfim, tipo assim, não estou discordando da Bruna, né? Estou querendo colocar a minha opinião, sabe? Em cima disso que ela falou. Legal. Marcelo, o que ficou de importante para você hoje? Eu acho, inclusive complementando o que o Jair falou, eu acho que essa questão da internet, né, como oportunidade de resolver problemas, engloba muito essa questão da família, né, se você consegue melhorar seu mindset, você consegue liderar melhor a sua família. Enfim, também estou um pouco viajando. Mas eu gostei muito do papo de hoje. Acho que a gente está indo por um caminho interessante aí. Principalmente se a gente conseguir entender a questão da Bruna aí, que ela levantou. Bruna, fala, o que ficou de mais importante para você? Então, queria agradecer a você pelo convite, foi bem legal. E agradecer aos demais também, enfim, pela ouvirem, né? E a gente pensar junto. Mas é isso, estou cheio de questões aqui, estou viajando também. E vamos ver. Vamos caminhando. Não sei o que ficou de mais importante, não sei te dizer. Bom. Assim, eu tô muito ainda, embora eu esteja fazendo as coisas em marketing digital, eu estou muito tateando ainda esse universo digital. Então, eu acho que eu tenho muito a mergulhar ainda, sabe? Entendi. Bom, para mim foi muito legal, né? Foram pessoas novas que vieram. Hoje teve um apagão lá do grupo. Muita gente falou que vinha, não veio por algum motivo. Mas de qualquer maneira foi bem legal, porque quando vem mais gente tem um aspecto interessante, mas perde por outro lado. E quando vem menos gente, a gente consegue conversar com mais tranquilidade e as pessoas aproveitam mais, a gente ouve mais, a gente troca mais e tal. E foi um negócio bem legal. Acho que tem, para mim, assim, que eu acho que talvez vá repercutir, alguma coisa que talvez eu escreva isso amanhã, depois. Essa questão da importância da liderança para a sociedade, mas essa liderança distribuída, a liderança por problema, a liderança meritocrática, a liderança que vai ser autoridades, as novas autoridades, não, as novas lideranças que vão assumir papéis de autoridades vão ser muito mais líquidas do que é hoje, né? E elas vão ser lideranças pela capacidade que elas vão ter de resolver problemas. Não quer dizer que isso é absoluto. Não é uma discussão absoluta. Hoje eu trabalho muito com taxa, já há bastante tempo. Então, a taxa de meritocracia está subindo, das lideranças, a taxa de
prestação de serviço das lideranças para a sociedade através de soluções de problema está subindo. E tudo isso é em função da necessidade que as pessoas estão querendo de resolver os seus problemas, que estão muito mais complexos do que era antes. Então essa que é a grande, a nova liderança. Bom, galera, agradecer também a vocês para ter vindo aqui, da gente conversar, ajudar a pensar e a discutir. Um grande beijo, está gravado. Eu vou disponibilizar isso amanhã e vou mandar para o grupo. E para o pessoal que não está no grupo, mando individualmente. Um beijo para todo mundo, boa noite. Boa noite, Depois, boa noite, grupo, hein? Boa noite, fique com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.